Bom, a gente parou então nas cifras históricas. Vamos continuar daqui. Eu vou voltar aqui para as anotações para poder depois atualizar os slides, certo? Deixa eu fazer a transição aqui para as anotações. A gente parou aqui, certo? Cadê, meu Deus? Nas cifras históricas, Shift Cipher. Então vamos escrever aqui mais ou menos. Onde que eu posso escrever? Acho que é aqui mesmo. Cifras históricas. E aí eu vou começar pela primeira, né? A primeira e mais simples das cifras assim que a gente vai falar aqui. É uma cifra bem antiga, ela data de 2000 antes de Cristo, mais ou menos. 2000, não antes de Cristo, desculpa. 2000 anos atrás, né, foram os primeiros registros dela. Vou ficar de branco aqui. E ela se chama Shift Cipher. Os primeiros registros são do exército de Júlio César. Então, Júlio César utilizava esta cifra para proteger mensagens militares. Basicamente, para o exército inimigo não entender o que eles estavam falando uns com os outros, através das cartas mesmo, né? Então, elas, por ser utilizada pelo Júlio César nessa época e ser o registro que a gente conhece historicamente, os primeiros registros, né? Ela também é conhecida como Caesar Cipher, né? Então, se você falar tanto Shift Cipher quanto Caesar Cipher, a comunidade criptográfica vai saber que você está se referindo a essa cifra aqui. Então, vamos ver uma coisa aqui. Se você vê, a gente traduz esse cipher aqui, olha, lá no começo a gente traduziu, ou a gente colocou nos termos relevantes, como algoritmo, certo? Então, o Shift Cipher, a gente está falando do algoritmo utilizado para transformar o plaintext no ciphertext. Eu vou tentar demonstrar o funcionamento desse algoritmo aqui na caneta. Então, por favor, tenha paciência comigo aqui, porque é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso. Paciência consigo próprio, né? Deixa eu fazer uma transição aqui para a caneta. Aqui. Tá, então eu vou escrever aqui, olha. Shift Cipher. Como que funciona o Shift Cipher, né? O que significa Shift, primeiramente? Shift a gente pode entender como uma rotação, tá? Shift se traduziria para turnos, né? Turno. E você tem que pensar que cada letra, possível letra numa carta do exército, ela ia sofrer uma rotação, um determinado número de posições,
e substituída, seria então substituída pela letra resultante dessa rotação, desse número de posições. Então, por exemplo, a letra A é o número 1, por exemplo, a letra B é o número 2. Vamos escrever aqui. Imaginar que a gente tem assim um monte de casinha aqui, ó. Deixa eu colocar de branco. A letra A letra B, a letra C, a letra D. Cada uma está numa casinha, certo? Na posição específica, né? 2, 3, 4. Aí imagina que a gente pegou. Isso aqui continua. A gente pegou a letra A e somou ao número que ela representa ali, né? A letra B também, esse número ele é sempre igual nessa cifra aqui. Tá? 1, 1, 1. Todo mundo foi substituído por 1. Isso resultaria, né, na mesma casinha. Se a gente pega o A, soma com 1, o A ia vir para baixo, né? Ia vir para a casinha B, do B, né? A casinha 2. O B viria para a casinha 3. O D viria para a casinha 4. Escrevi errado aqui, desculpa. O C viria para a casinha 4. E o D viria para a casinha 5, não é? Já que isso aqui é infinito. Infinito não, já que isso aqui segue, né? Se a gente pensar que é infinito, porque você está vendo que a gente tem um problema aqui, onde o A saiu, da onde ele saiu ficou vazio, né? E o alfabeto acaba também na letra Z. Então nada mais justo do que pensar que depois da letra Z a gente volta para a letra A de novo, né? Um ciclo, na verdade. Então aqui viria a letra Z. Fez sentido isso? Acho que sim, né? Porque poderia ter desenhado isso como um círculo também, não é? Acho que faria mais sentido. Se você pensar que é assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, conta aqui, R, e estaria o Z, né? E aí é continuar aqui, certo? É isso que eu estou tentando demonstrar. Então, o próximo seria o A de novo. Então, o Z mais 1 ia vir aqui para a casinha que está o A, né? Ia começar de novo. Então, se a gente aplica essa lógica aqui para tentar gerar um ciphertext, vamos fazer um exemplo. Ia ficar assim, a mensagem, vou pegar a mensagem mais famosa, para quem está começando a programar, né? Qualquer linguagem, a gente sempre usa essa mensagem aqui, ó. Hello World. Hello World. Se a gente aplica essa lógica aqui, esse algoritmo, Shift Cipher, a mensagem Hello World, a gente vai obter o seguinte resultado. H mais 1, né? Sempre lembrar que aqui tem um mais 1. Deixa eu dividir. A gente vai obter H mais 1 é I,
E mais 1 é F, L mais 1 é M, não é? O mais 1 é P, W mais 1 é V, O mais 1 é P, R mais 1 é S, L mais 1 é M, D mais 1 é E. A gente vai obter essa mensagem aqui. Então, esse é o ciphertext e esse... Desculpa. Então, esse é o plaintext e esse é o ciphertext. Beleza? Vou copiar isso aqui e trazer para as nossas anotações. Aqui mais ou menos, né? E aí eu vou demonstrar na sequência a matemática por trás desse método. Porque, ok, imagina que eles tinham... Ué, para onde foi? Aqui, tá. Então, é assim mais ou menos que ele se demonstra, né? A lógica dele. Poderia ter escrito isso aqui. E agora eu vou tentar demonstrar mais ou menos como que é a matemática por trás disso daqui, né? Então, para que eles fizessem essa... Para que eles desenvolvessem essa técnica, eles pensaram no seguinte: a gente vai representar cada letra do alfabeto com um número, né? Então, essa foi a primeira coisa que eles pensaram. Essa letra é o X, né? Deixa eu pôr uma... matemática por trás. Terrível isso. Do método, né? Então, não sei. Então, vou colocar aqui de verde, né, a fórmula, que é a seguinte: cada letra seria um número, né? Então, para representar esse número, a gente escreve a letra X. Então, essa aqui é a letra, né? Deixa eu pegar o meu celular. Agora tá todo mundo sem bateria. Então, a letra. Aí, a gente vai rotacionar por uma quantidade de posições, né? Então, esse aqui é o número de posições. E a gente vai fazer um shift. Então, o shift é justamente essa operação aqui, ó. X mais N, não é? Então, esse aqui é o shift.
do shift cipher, né? Então, shift... e aí a gente tem o E, que significa que é o resultado, né? O E é a própria encryption, tá? Então, essa aqui é uma legenda, mais ou menos, e a fórmula é essa daqui, ó. A encryption base 2, por exemplo, base N, desculpa, de uma letra qualquer vai ser igual a x mais n, acho que é de x, faltou aqui, né? De uma letra qualquer significa de x. Então a encryption de x no n é igual a x mais n. E beleza, só que imagina que a minha letra é o Z, né? Então, se a letra for a letra Z, vou fazer alguns exemplos aqui. Primeiro, vamos fazer a letra A, né? Então, a encryption 1, como está no exemplo, da letra A, é igual à letra A, a gente sabe que ela está na posição 1, né? Se a gente olhar para nosso... para aquela nossa imagem lá. Deixa eu voltar ali. Perdi ela. Então, se a gente voltar aqui, a gente sabe que a letra A está na posição 1. E tá vendo? Então, a gente está falando aqui do número 1, mas eu vou substituir na próxima. Então, aqui a gente está falando de A mais 1, né? Então, a encryption 1 de 1 é igual a 1 mais 1. Logo, a encryption 1 de 1 é igual a 2, né? Esse é o shift cipher. Quem está na posição 2, a gente já viu ali que é o B. Então, por isso que o A pulou para a casinha do B, né? Então, quem está na casinha 2 agora é o A. Beleza? Vamos fazer então um exemplo aqui. O que aconteceu com essa letra Z, né? Que é onde complica. No caso da letra Z, vou colocar aqui, ficaria assim. E1 de Z é igual a Z mais 1. Só que a gente sabe que a letra Z, seguindo a lógica dessa tabelinha, está na posição 26. Né? Então, E1 de 26 vai ser igual a 26 mais 1, a gente já sabe onde isso vai parar, né? Mas eu vou fazer aqui. E1 de 26 é igual a 27. What the hell? O que aconteceu aqui? Para que eu não caia nesse cenário, eu preciso fazer com que essa tabelinha seja infinita, seja um círculo ali como eu desenhei mais ou menos, e a gente consiga calcular. Então, eu não sei se você está familiarizado com esse conceito matemático que a gente aprendeu lá na escola, no ensino médio ou na 8ª série, 7ª série ali, dependente de onde você e como você estudou. Mas se a gente pegar as horas do dia, né? Imagina que é 8 horas da noite, a gente está na hora 20, são 24 horas num dia, a gente está às 8 da noite e eu recebo a informação, eu começo a fazer um download, eu recebo a informação de que esse download vai demorar mais 8 horas para acabar. Como que eu faço para saber que hora que vai acabar esse download? É só somar a quantidade de horas ao horário que eu estou. 20 horas, horário local, eu somo 8, vai dar 28. Um dia não tem 28 horas, certo? Um dia tem 24 horas. Então eu pego as 4 horas
que sobraram e jogo para o próximo dia, certo? Então, a gente aplica a mesma lógica aqui, né? Essa lógica é o módulo, né? É o método que a gente utiliza. Então, a gente pega o que passou, certo? No caso aqui, o 27, desculpa. A gente divide pela quantidade de letras possíveis que a gente tem, são 26, né? Então, 26 letras. Ora, 1 vezes o 26 dá 26. Para 27 sobra 1, então falta 1. Né? Então, o resto dessa divisão é 1. Logo, ao comecinho da tabela, né, do 0, eu vou e somo 1. Então, a posição que eu tenho que parar é a 1. Né? Então, na verdade, eu ainda preciso... A esse resultado aqui, eu preciso aplicar o módulo. Então, essa fórmula, ela ainda tem mais um pedacinho aqui. Ela é assim, olha. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Deixa eu terminar de escrever aqui primeiro. Então, a gente sabe que aqui é 1. Então, nesse caso, se eu pego e considero que o Z, eu vou, na verdade, não utilizar o resultado da soma, mas o resultado do módulo 26 da soma, eu vou cair no 1. Então, aqui vai ficar assim. Deixa eu jogar isso aqui para baixo também. A explicação está muito doida, eu sei. Mas eu acho que você deve estar entendendo aí. Então, 1, 26 vai ser igual a 1. Certo? Por quê? Porque nessa fórmula a gente precisa acrescentar um detalhe. Para isso funcionar infinitamente, para todas as letras, eu preciso aplicar o módulo 26 ao resultado dessa soma. Então aqui, se eu aplico o módulo 26, vamos ver o que acontece? 26 por 2, eu coloco 13 aqui, sobra nada, 0. Então é 2 mesmo. Né? Nesse caso aqui é 27. 27 eu aplico o módulo 26 aqui, olha. Sobrou 1. Então o resultado é 1. Entendeu? E o 1 a gente sabe quem é, não é? A gente sabe que o 1 é a letra A, por isso que o Z veio para cá. Então foi um pouco aqui traumático, né? Um pouco de matemática, mas acredite, é o que há de mais simples, né? Na matemática para criptografia. E talvez seja também uma das únicas coisas que a gente precisa de fato entender como funciona assim a lógica ali, né? Então é bom treinar bastante módulo. Vou colocar aqui. Porque depois, assim, tem coisas que são... Por que eu estou falando isso, né? Não é que as outras coisas não são tão importantes entender para aplicar a matemática, mas é que a coisa vai ficando tão complexa depois que a gente começa a utilizar... fiz uma bobagem aqui, vou jogar aqui. Senão fica na frente. Tem algumas coisas que vão ficando tão complexas e tão difíceis de calcular que a gente vai calcular com o computador, não é? Então, a gente não vai precisar calcular, o computador calcula pra gente, a gente vai estar já num momento mais à frente, né? E aí a gente precisa entender o conceito básico por trás. Então, nesse caso, que é uma cifra bem simples, né? Um algoritmo bem simples, ora, é muito importante que a gente conheça o método por trás de um algoritmo tão simples. Então, dito isso, toda vez que você quiser aplicar um Shift Cipher, e eu tenho certeza que
ele ainda é bem útil para enganar uma pessoa, por exemplo. Se você quiser ter como eu disse, na escola, ou numa faculdade, ou no grupo de amigos, aí você tem uma mensagem que você quer passar para alguém que você não quer que nenhum dos outros descubra, eu acredito que se você aplicar esse método, por mais simples que ele seja, vai ser complicado. Algumas pessoas não vão entender, apenas olhando para a mensagem codificada, que lógica que você usou para codificar. E aí não vão conseguir decifrar a mensagem que você está tentando transmitir. Então é interessante. E assim foi, né? O próprio exército de Júlio César usou isso por um bom tempo e foi vitorioso em diversas batalhas. Até que alguém descobriu como quebrar essa cifra, esse algoritmo criptográfico aqui. Né? E é o que eu vou explicar agora, né? Como que a gente faz para quebrar essa criptografia? Na verdade é mais simples, é muito mais simples pensar na quebra agora que a gente conhece o método. Provavelmente você já tenha pensado aí. Eu vou voltar aqui para o iPad para escrever, né? Então, como quebrar eu vou escrever assim, porque é assim que a gente vê no dia a dia, né? Quebrar a criptografia, quebrar o código. Tá muito grande. Como quebrar a criptografia do método. Não sei se você está pensando aí, eu vou escrever de vermelho, né? Agora eu vou escrever a forma do hacker, né? Para quebrar essa criptografia, é só você inverter a fórmula. Como que a gente inverte essa fórmula, meu Deus? Ora, do jeito mais simples possível. Vamos lá. D de decryption dessa vez, tá? A gente ainda precisa do número de casas, né? Então, mesma coisa, número de casas, de posições, né? A gente precisa de uma letra qualquer, certo? Letra qualquer. Não importa para mim, qualquer letra. E aí eu preciso inverter o shift. E aí, para inverter o shift, eu faço o quê? Eu inverto a operação. Então, isso aqui é a inversão do shift. E eu vou aplicar o mesmo módulo, né? O mesmo módulo. Então, vai ficar assim. A decryption n de x vai ser igual a x menos n módulo de 26. Beleza? Então, olha aí como é que é tranquilo. Vamos pegar a letra Z. Não, vamos pegar a letra B, né? Que a gente sabe que a gente transformou o A em B, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó. 1 de B que vai ser igual a B menos 1 módulo de 26.
Então, T1 de 2 vai ser igual a 2 menos 1 módulo de 26. Para descobrir o módulo de qualquer número é só calcular o resto desse número pelo módulo que você está calculando, né? Então, módulo 1 de 2 é igual a 1. Nesse caso aqui, que é a própria letra A. Então, esse cara sabe que a letra B vai significar a letra A. Vamos aplicar isso naquele exemplo? Deixa eu copiar isso aqui. Trazer para cá. Agora estou começando a melhorar na caneta aqui. Eu vou fazer então um exemplo dos dois casos, né? Então ficou assim, a gente tem aqui, olha, toda a construção do raciocínio, né? É isso. Que a gente quebra a criptografia. Agora eu vou aplicar esse exemplo aqui, ó, né? Eu vou jogar aqui do ladinho. Vamos lá. Vamos criptografar primeiro. Então eu vou pegar o ciphertext e vou escrever aqui, olha. Hello world. A gente ignora os fazer de branco, né? Então a mensagem, vamos lá. Hello world. A gente ignora esses acentos, esses caracteres especiais, né? A gente se concentra somente na mensagem. Eu quero criptografar esse cara aqui. Como é que eu faço? Então eu vou vir aqui e fazer assim, olha. Para cada um, né? Qual que é a posição do H? A é 1, B, C, D, E, F, G, H. É 8. Então aqui é 8. Aqui é 5. H, I, J, K, L. Então 8, 9, 10, 11, 12. Tentar fazer uns quadradinhos aqui. Quantas letras a gente tem nessa passa. Tem bastante. Então, tá, Hello World. A gente adiciona uma coluninha aqui. E aqui vai ficar assim. Não, isso aqui eu não vou fazer, não vou cometer esse erro. Então vai ficar aqui é 8, aqui é 5, aqui é 12, 12 de novo, então 12, L, M, N, O, então 12, 12, 13, 14, 15, né? Então 15, aí vem aqui, O, né? Então O é 15, P, Q, R, S, T, então 15, 16, 17, 18, 19, 20,
U 21, W 22. O a gente já sabe que é 15. Então, ó, P, Q, R, né? Então, 16 e 7, 18. L a gente já sabe que é 12. E o D a gente sabe que é 4. Certo? Então, aqui já ficaria mais ou menos uma mensagem criptografada, né? Esse monte de número. Mas a pessoa poderia, sei lá, poderia tentar falar assim, pô, que número é esse? Deixa eu ver se por um acaso não é o número, a posição em que essa letra está no alfabeto. E aí descobre, né? Então vamos aplicar essa fórmula aqui para pelo menos alguns desses números aqui, eu aplico para todos. Vou colocar a fórmula aqui do lado. Para a gente lembrar. E aí vamos aplicar ela em todos. Então o 8 vai ser igual a 8 mais 1. Se não precisar do módulo, eu vou calcular direto aqui, tá? Então, vamos fazer mais uma tabelinha aqui. Mais uma coluna aqui. Então aqui o plain text. Aqui é o N. E aqui agora a gente vai chegar no ciphertext. Né? E o ciphertext vai ser 8 mais 1, 9. Ah, não, eu falei errado, né? Eu falei errado aqui, olha. Isso aqui não é o N, isso aqui é o X. Aí aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó. A gente decidiu que N é igual a 1, certo? Nesse nosso exemplo aqui. Então, o Shift vai ser esse aqui. Então, o Shift de 8 é 9, Shift de 5 é 6, Shift de 12 é 13, Shift de 12 é 13 de novo, Shift de 15 é 16, Shift de 22 é 23, Shift de 15 é 16, Shift de 18 é 19, Shift de 12 é 13, Shift de 4, obviamente, é 5. Por último, a gente vai ter a própria E, N de X, né? Ou seja, nosso cipher, né? Porque aqui a gente está falando de letra por letra. No final, isso aqui tudo junto é um text, né? É um ciphertext. Então, ficaria assim. Em vez da letra 8, a gente quer a letra 9. E em vez da letra E, a gente quer a letra 6, F. E aí a gente já sabe, né? W, X, Y, Z. Acho que é.
Esse aqui é o cipher, é que aqui a gente está vendo assim, mas seria uma tabelinha riscadinha, né? E esse conjunto aqui é o ciphertext. Para quebrar essa lógica, é só inverter isso. Então, primeiro eu vou copiar isso aqui para cá. E aí na sequência eu vou fazer assim. Tem aqui o meu I, F, M, M, P, V, P, S, M, E, tá aqui. Eu vou fazer tudo aqui rapidinho. Pegar a posição, tirar o N e obter o plaintext. Então aqui é o meu ciphertext. Aqui eu tenho que achar o meu N, aí eu vou ter que achar o X menos N, aliás, X, N, X menos N, né? Mod 26. Então, vamos lá. Mesma coisa. Qual que é a posição do I? 9. F, 6. M é 13. 13. Vem 16. Aí a gente está falando aqui do 23. 16. 19. 13. E 5. É isso que o cara descobriu, né? O hacker, né? Aí ele falou assim, agora eu já sei o que eu vou fazer. Ele também descobriu que N, em algum lugar ele viu jogado lá um papel. Esse eu vou deixar de vermelho aqui, bem forte, pra gente pensar sobre isso. Ele descobriu que N é 1. Ele viu um papel jogado lá que N é igual a 1. E aí ele falou assim, opa, se N é igual a 1, aqui era X menos N mesmo. E aqui eu dei. Ele falou assim, então eu sei que esse cara aqui é o 8, esse cara aqui na verdade é o 5, esse aqui é o 12, é o 12 de novo, 15, 22, o 15, o 18, o 12 e aqui é um 4. E agora eu já sei qual que é o texto, porque a posição 8 eu sei que é um H, o 5 eu sei que é um E, o 12 eu sei que é um L e outro L, e o 15 na verdade é um O. Tem uma vírgula aqui. O 22 eu sei que na verdade significa W, o 15 é um O, o 18 é um R,
o L é o 12, que a gente já descobriu, e o 4 que sobrou é, na verdade, a letra D. E a gente falou, ok, esse cara, então, descobriu que a mensagem que ele queria emitir era Hello World. Então, usando a mesma lógica, só que ao inverso, a gente pode vir aqui e dizer que esse cara descobriu, e ele vai descobrir para qualquer mensagem que seja enviada, entendeu? Essa é a questão maior aqui. Então, acho que isso aqui eu vou colocar por baixo, né? Acho que é melhor. Então, esse aqui é o algoritmo, essa é a fórmula para criptografar, ela é o exemplo aqui, ela é aplicada, e aqui ela é para descriptografar. Criptografar e descriptografar. Então, esse é o Shift Cipher. Beleza? Acho que é isso. Demorei bastante para falar aqui, mas porque foi difícil para mim mostrar. Opa, sem querer eu tirei um screenshot, na verdade eu queria fazer isso aqui. Copiar, fazer a transição aqui para apresentação. Vou duplicar esse slide, tirar esse daqui, vou falar que isso aqui é a Shift Cipher. Não. Ficou meio ruim, né? Tentar melhorar. Aqui melhorou. Tá aqui. Então, acho que dá pra ver. Tentar aumentar isso aqui. Colocar aqui no cantinho. Sim. É isso, acho que rola. Desse jeito aqui. Depois eu melhoro também, né?
E esse então foi o Caesar Cipher. Valeu!